Bom, começa agora o segundo bloco do programa Contraplano, hoje recebendo Ana Pirolo e Marcela Montalto, artistas plásticas, e estamos debatendo aqui a arte, seus desdobramentos. Bom, a gente falou muito sobre arte, sobre percepção, leitura de imagem. Eu queria saber de vocês o que é arte, afinal? Porque como julgar um objeto, uma manifestação, como artística ou não? Não é fácil. Não. É bem complexo. Assim, a gente dá uma definição para o que é arte. Na verdade, ela tem várias definições. A gente pode falar que a arte é uma linguagem, né, a expressão mais pura do homem mesmo. Eu acredito que a arte faça parte realmente do ser humano, né? Seja uma expressão do ser humano, Sim. que seja uma necessidade básica. As pessoas deveriam ter acesso mais facilmente às noções de arte para poder ter geração de opinião, né? E eu acredito que seja muito difícil conceituar a arte. Cada livro que a gente lê sobre arte tem um conceito diferente. Sempre no final é em aberto, né? Não tem como. O que eu acho que é importante é que as pessoas saibam que a arte ela tem a função primordial na vida do ser humano, né? É isso que eu acho que é importante. E não simplesmente apagar a arte da vida das pessoas. Né? A parte cultural, artística, né? Mas mesmo que a gente não consiga chegar a uma definição clara, existe pelo menos um guia. Por exemplo, você quando está diante de uma obra, de você classificar, olha, isso tem determinado valor, por isso, por aquilo, para a gente não ser movido só pela opinião. Como é que é essa postura diante do objeto? Ah, mas aí já é uma postura mais técnica, Sim. tá? É técnica. Tem alguns critérios, né? Tem. Por exemplo, analisar a obra abstrata, que é a mais discutida. Tem pessoas que olham a obra abstrata e falam, mas eu só estou vendo riscos, não sei, o que é isso? Não diz nada para mim, porque no museu interior da pessoa você não tem referência da obra abstrata. Não dialoga ali com você não consegue enxergar a árvore, a casa, nem nada. Mas para o artista, ele tem uma concepção de equilíbrio de imagem, equilíbrio dos elementos que compõem essa obra, né, da pincelada, da tinta, o material que está sendo aplicado nessa obra. Então, existe um critério técnico de análise que a gente segue quando analisa, por exemplo, uma obra abstrata. Né? Então, eu enxergo uma obra abstrata vendo o equilíbrio desses elementos. E a personalidade do artista imposta na obra. Né? Agora, para um leigo, ele pode só enxergar... rabiscos ali. Que nem as bandeirinhas do Volpi. Uma pessoa pode deparar com uma obra do Volpi, ver as bandeirinhas e sair pensando, aquele artista só pintou bandeirinha. Eles chamam ele de artista. Eles chamam de artista, ele só pintou bandeirinhas. Né? Para quem tem uma concepção de análise diferenciada, já pensa o seguinte, poxa, o Volpi está se expressando de tal maneira, tem um equilíbrio daquelas bandeirinhas, até a postura, a colocação das cores, né? O equilíbrio de todos esses elementos. Sim. Então, existe uma diferença. Aí a importância da leitura de imagem que a gente estava falando Exatamente. antes. Né? Que tem toda uma obra de arte, tem um contexto histórico. Né? Tem todo o material que é usado, tem a técnica. Então, a gente não pode esquecer que a arte também envolve a técnica. Não só o sentimento como expressão, mas como forma também. Por isso que eu comentei anteriormente, tem que estudar. Não é simplesmente fazer. Vou fazer um abstrato, pega as coisas, coloca lá no quadro e diz que é um abstrato. Não é assim. Não é desse jeito. Marcela falou agora do contexto histórico, né? A arte ela também é fruto de um tempo histórico, de um processo social. Então, muitas coisas que, de repente, estão acontecendo agora, nesse momento, podem gerar na gente uma provocação, um estranhamento. Esse é o papel da arte? É provocar? Além de só ter uma coisa contemplativa, estética. Ela tem esse papel? Ou ela não tem que ter papel nenhum? Não, ela tem essa função. Ela tem essa função de cutucar as pessoas. Ela não pode simplesmente ter a contemplação e você não gerar nenhum tipo de emoção ou discussão em cima dela. A arte ela foi feita para ter essa discussão, você tem que dialogar com a obra. Né? E muitas vezes a obra está realmente explicitando aquele momento que está se passando. Então tem que ter essa discussão. Né? Não simplesmente olhar. Acho que principalmente hoje na arte contemporânea tem muito essa questão.
né, da arte, ela te questionar, dela te cutucar de alguma forma, né? Porque a contemplação, na verdade, está alguns séculos atrás, né? Hoje a gente já deixou um pouquinho de lado. Claro que na minha opinião, toda obra de arte merece, sim, a contemplação. Mas eu acho que vai um pouco mais além disso, de você colocar, vamos dizer assim, um quadro bonito só na parede. Não, né? Tem o porquê, né? O que aquilo te provoca, o que aquilo te traz, né? O porquê daquela pintura. Por que o artista fez isso? E faz diferença na análise da obra quando você sabe a história da obra. Faz muita diferença. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa que foi a seguinte: apresentei uma obra para um grupo de alunos, né, e pedi para que eles escrevessem o que eles achavam da obra. Aí, no decorrer do que eles estavam escrevendo, eu passei para alguns alunos, que eu sorteei aleatoriamente, passei uma explicação da obra, feita por um crítico de arte, detalhando tudo. Aí comecei a pensar, será que esses alunos vão alterar o modo de pensar da arte porque eu passei esse papel? Então eu tive uma resposta interessante, porque muitas pessoas, eles não rabiscaram o que tinha escrito em cima, eles só complementaram embaixo depois que receberam o papel. Então quando você recebe algum tipo de informação sobre a arte, fica mais fácil a compreensão, fica muito mais fácil, né? E eu vi por essa experiência que eu fiz na dissertação de mestrado. Eu falei, nossa, o pessoal realmente, quando tem acesso à informação, modifica. Então, a compreensão, né, de tudo. Você começa a entender, vai entender a obra do Van Gogh, por que ele fazia daquele jeito. Quando você entende a história do Van Gogh como pessoa, você vê o período que ele viveu e as loucuras que ele tinha, aí você consegue entender a obra dele. Por que ele fez desse jeito, por que a relação dele com o Gauguin alterou muita coisa, né? Então você começa a entender a obra dos artistas. Aí que está o grande charme da história da arte, né? Você começar a entender. E é muito legal essa questão do contexto histórico, porque quando a pessoa sabe o contexto histórico, o contexto da obra, ela se aproxima. Igual, por exemplo, na arte contemporânea. Muita gente hoje fala, mas isso é estranho, isso não é arte e tal. Mas é aquilo, você tem que entender o contexto da obra, o contexto que a gente vive. E quando a gente entende, fala, nossa, mas eu pertenço a esse contexto histórico, né? Eu tô próximo, então eu tô no mesmo momento dessa obra. Então, daí surge essa relação mais íntima, né, da pessoa, do leitor e da obra de arte. Bom, e por falar em relação mais íntima, nós vamos conhecer então o seu trabalho, Marcela. Vamos ver aqui os quadros da exposição Hiperrealismo, que está até o dia 31 de outubro, Isso. lá na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural. Vamos aí ver o vídeo produzido pela Maiara da Mata e pela Amanda Rodrigues, da produção aqui do programa Contraplano. É uma inquietação que só acaba quando a obra conclui. Muitos artistas brincam, falam que é a dor do parto, né? Que enquanto a obra não nasce, você não fica satisfeito. Aos 12 anos, meu tio, eu lembro que eu sempre pintava em casa, folha, madeira, e daí ele viu e falou que eu falou, nossa, você pinta bem, você tem um talento. Daí ele me colocou num curso de pintura em tela, então foi a partir daí que realmente eu descobri a arte. Não é minha primeira exposição, eu já participei de outras, porém, minha primeira exposição individual é, assim, reconhecida na cidade. A arte é expressão, a arte é linguagem, é técnica, a arte é liberdade. Bom, você está assistindo aí o programa Contraplano, debatendo arte, hoje com Ana Pirolo
e Marcela Montalto. Acabamos de ver um vídeo, Marcela, com a tua exposição, teus quadros. Exposição Hiperrealismo. Por que esse nome, Hiperrealismo? Hiperrealismo é um estudo, né, que eu iniciei já há algum tempo, ainda é um estudo que eu estou me aprofundando. É algo que eu me identifico muito, né? Hiperrealismo é um período, um movimento. Na verdade, surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 60, né, em 1968. Então, eu conheci e eu, assim, me identifiquei totalmente. Então, agora eu estou estudando, então daí surgiu essa proposta de fazer uma exposição com figura humana. Então, eu já tinha iniciado meu trabalho de hiperrealismo, então tive a oportunidade de estar mostrando um pouquinho E esses quadros trabalho. que a gente viu, quais os materiais, quais as técnicas que você empregou ali? Então, a gente são 12 trabalhos no total, daí tem pinturas a óleo, né, tem giz pastel sobre papel e giz pastel sobre papelão, né, caixas de papelão também. E tem os desenhos artísticos que são grafite, lápis grafite. Esse trabalho quanto você vem desenvolvendo ao longo de vários anos, esses quadros? Qual que é um pouco a história dessa coletânea que você apresentou ali? Então, a maioria dos trabalhos são recentes. Só tem um trabalho, que é da Madre Teresa de Calcutá, que é um pouquinho mais antigo, que eu fiz em 2007. Né? Mas os outros são todos de 2 anos para cá. Como que é tua produção? Como é que é o teu processo de criação, Marcela? Olha, assim, que assim, depende muito. Nessa exposição mesmo, ela não tem só um tema, né? Ela tem um foco, que é a figura humana, mas em algumas vertentes. Então, por exemplo, dentro da exposição, se você ver, tem três quadros, né, que são em caixas de papelão, giz pastel sobre papelão, que retratam o abandono. É uma série, faz parte de uma série em construção ainda. Então, daí esse processo de criação foi feito, por exemplo, por momentos, experiências que eu vivi em missão, né, que eu fiz em comunidades muito carentes, convivi algum tempo, assim, alguns dias, visitei penitenciários. Então, traz bem aquilo mesmo do sofrimento, da dor, das angústias do ser humano. Né? Um pouco daquilo que do você viu e você... do que eu vi e eu queria expressar, né? Então, trouxe um pouquinho disso. E depois tem Nossa Senhora de Guadalupe, que eu pintei. Eu sou bem religiosa. Isso também influenciou bastante. A Madre Teresa de Calcutá, em 2007 também, quando eu fiz, que já é arte sacra. Né? Depois tem alguns retratos. Eu gosto muito de pintar retrato. Tem retrato, tem autorretrato, retrato meu, de algumas outras pessoas. Mas nos desenhos, a maioria também retrata muito sofrimento. É algo assim, tem muito detalhe, é bem real, né? Por isso hiperrealismo, mas retrata bem essa questão da tristeza, que faz parte, eu acho, desse processo que eu vivi, que eu queria das coisas passar. Que você vivenciou ali nesses lugares que você Sim. foi. E você está trabalhando num novo projeto agora? Como é que tá? Então, olha, eu tô com uma série Olhares, né? Tem 2 trabalhos na exposição, que é desenho artístico, lápis grafite, e essa série está em construção, que fala realmente do olhar do ser humano, o que através do olhar você expressa, né? O que através do olhar a gente sente, a gente transmite, o que a gente quer, né? Os nossos desejos, nossos anseios. Mas tanto que é só a parte aqui do olhar mesmo. Uma série bem bacana. Bacana. E você vai usar as mesmas técnicas você falou a pintura, Sim, óleo, como é que... Não, nisso, no momento, eu tô no lápis grafite sobre papel. Desenho artístico. Ana, essas técnicas que a Marcela, a gente pode dizer que são mais tradicionais, se pensar no que vem surgindo hoje com tecnologia, com novas possibilidades aí do digital, ou não existe essa classificação? Não, as técnicas que a Marcela utiliza são técnicas que a maioria dos artistas realmente se dedicam. É claro que tem alguns que se dedicam mais, por exemplo, giz pastel, e tem outros que se dedicam mais à tinta óleo, à acrílica, né? Agora, o que está surgindo muito é essa coisa da arte digital. Então, você tem a primeira ideia, a concepção artística
do trabalho, da obra, né? A pessoa chega a fazer a obra em si, mas ela interfere. Quando você digitaliza essa obra, ela começa a ter a interferência da tecnologia, de programas específicos que alteram a imagem, né? Então, o engraçado é você pensar que existe uma obra e depois surge uma subobra, né? E o artista acaba tentando divulgar essa segunda obra. Então, ele acaba guardando a obra principal, de onde ele tirou a inspiração, né? E acaba trabalhando com a obra, com essas intervenções tecnológicas, né? Se dizer é arte ou não é arte, eu acredito que seja arte. Porque você já tem uma primeira concepção artística e você altera isso, você vai criando em cima, né? Então, eu acredito que seja arte também. Um detalhe muito importante é que o hiperrealismo, né, acho que a maioria das pessoas desconhecem, não é algo clássico. Pelo contrário, o hiperrealismo é totalmente contemporâneo. É que no Brasil, assim, a gente não vê muito, não tem muito. Tem mais no exterior, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas é algo contemporâneo, assim, porque algumas pessoas perguntaram pra mim, Marcela, não, mas isso já é um pouco mais clássico, né, não tão da atualidade. Eu falo assim, não, pelo contrário, o hiperrealismo não é um realismo, é algo um pouco mais detalhado, tanto que utiliza da fotografia, que é totalmente atual, totalmente contemporâneo, né, então só pra gente esclarecer. A arte sobre a arte, né? Você trabalha com fotos também? Também você trabalho fotografa com fotos. Também. Sim, são minhas fotos. E a partir delas você... A partir delas eu faço, não é uma cópia, mas assim, vamos dizer assim, uma referência. Uma releitura. Isso, uma referência. Tem muito artista que utiliza a fotografia. Você tem um enquadramento, você busca esse enquadramento e depois você ainda faz segmentação disso. A partir dali. Então, ultimamente eu andei pegando umas obras minhas com essa visão fotográfica, né? Obra feita tinta a óleo, acrílica, né? Digitalizei e fiz o recorte da obra. Eu falei, não, isso aqui é mais interessante do que a própria obra. O recorte. Então, eu estou muito presa nessa coisa. Essa visão fotográfica que você tem, de você segmentar a imagem, né? Tem uma imagem principal e você vai lá e segmenta. Aí você cria uma subimagem, né? Uma subobra. E é legal essa união, né? Da fotografia, da pintura, do desenho. Eu acho, até mesmo a tecnologia, né? Esses recortes, você alterar uma cor tecnologicamente falando. Eu acho que isso aí faz parte da obra, né? Ela compõe a obra, né? Hoje a gente tem, por exemplo, com a fotografia digital, né, no celular, por exemplo, você já tem lá uma porção de filtros à sua disposição que te ajudam a interferir diretamente na foto, né? Isso é um processo artístico, mesmo que seja... Eu acredito que tá sim. ali pré-setado, já está disponibilizado, mas... Eu acredito que sim. Assim como é um processo artístico, não deixa de ser uma obra de arte quando você manda imprimir em Canvas a obra, né? Então, você acaba fazendo a reprodução numerada dessa obra e comercializa essa obra por um preço mais acessível, porque já não é a obra original, né? Mas você consegue comercializar essa obra. Ela ainda é a obra de arte, porque alguém criou essa imagem, o trabalho dessa imagem, né? Então, eu acredito que essas interferências mantêm a qualidade da obra. Só que é aquela coisa meio filosófica, né? Vai segmentando a imagem, subobras, né? A mesma coisa, eu pego uma obra, faço o primeiro recorte, depois faço um terceiro recorte da obra. Na questão do digital também me faz pensar na questão da autoria, né? Como é que a gente faz hoje que as coisas estão na rede, esse recorte do recorte de uma obra de outra pessoa que já se apropria e faz uma nova coisa. Mas aí você tem que se sobressair como artista, dizer que aquela obra te pertence, né? Uma das estratégias que eu utilizo, já que eu trabalho com muita obra, é utilizar, como a internet, a resolução mínima, a mais baixa possível. Então, se a pessoa baixar uma foto de algum artista da minha galeria e for mandar imprimir, vai estourar os pontos. Então, é uma das alternativas que eu tive em relação a isso. E fazer dizer que aquela obra pertence àquele artista.
né? Mas é uma coisa assim, o direito autoral da obra é muito complicado. Você colocou na internet... Principalmente a É fotografia. do povo, Né? Não tem Hoje é como. pela internet é muito fácil o acesso, né? Igual tem fotos, né? Vamos dizer assim, obras de fotógrafos super renomados, mas daí tem aquele fácil acesso de você conseguir, daí é meio complicado. No caso das reproduções, o artista ele tem que ter o domínio de quantas reproduções estão sendo feitas do trabalho dele, né? Que nem eu faço, eu tenho um número, eu tenho um certificado para tudo, então as obras saem certificadas, né? Então você tem que ter o controle disso, de alguma maneira você tem que ter controle e dizer que aquela obra te pertence, independente da imagem estar sendo manipulada na internet, né? Está sendo repassada para outras pessoas, né? Mas é complicado, mas não é impossível. Como que vocês veem essa questão do grafite, essas obras alguns chamam de street art, o status disso hoje? Eu acho que é arte. Sim. Não consigo dizer, não é arte? Claro que é arte. Só que utilizam-se galerias de arte em aberto, né? Mais democrático do que isso, você passa na rua e vê o muro, né, grafitado, não é pichado, Não, grafitado. É outra coisa, eles são pessoas que têm uma habilidade para transformar um ambiente e colocar uma imagem lá, trabalhar essa imagem. Na minha concepção é arte, apesar de tem muitas pessoas que dizem que não é. Eu acho que são pessoas uma visão mais conservadora, porque com certeza a arte faz parte da cultura que a pessoa vive, né? Igual por exemplo, a gente chama de arte de rua, né? O grafite e algumas outras expressões. Mas aquilo, faz parte da cultura daquele povo, daqueles artistas, né? Aquelas referências que eles já tiveram, né? Então, com certeza é arte. Só são expressões diferentes. A mesma coisa é a discussão em cima da obra do Romero Brito. Uma vez eu li uma reportagem, um artista, nossa, criticando a obra, que não tinha perspectiva, que não tinha equilíbrio de elementos, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu falei, mas caramba, o único artista que eu conheço que vive da própria arte é o Romero Brito. Eu falei, é uma pessoa que ele tem que seguir o caminho que ele já traçou. É um artista que chegou muito perto do povo também, a obra dele. Você vê, agora tem loja, o Brito Store, então ele criou um acesso da obra dele que faz com que ele sobreviva disso. Ele é um artista, a obra dele é uma obra de arte. Só porque não segue alguns parâmetros clássicos da arte não é uma obra de arte. Então tem essa discussão, tem muitos artistas que discutem isso, né? Ana, você hoje, além da galeria, você continua também criando? Como é que está teu trabalho autoral? Eu até que tento, viu? Eu tenho muitas inspirações, eu tenho um caderno cheio de anotações, tudo mais. Mas a minha vida, ultimamente eu cuido de 3 artistas estrangeiros e mais uns 10 a 15 artistas nacionais, do país inteiro, do Rio Grande do Sul até Brasília, Distrito Federal, tem artista trabalhando comigo. Então eu tenho uma parcela do meu tempo que eu tenho que dedicar a esses artistas. Mas eu estou tentando voltar a ter essa expressão artística, né? Não deixar de ser artista, porque a parte mais gostosa é quando você faz a obra, né? Então, a criação. A criação, o processo criativo. Então é complicado, mas eu tenho uma paginazinha já com minhas obras, assim. Daqui a pouco a gente tem alguma novidade. Mas estou na batalha. Bom, gente, infelizmente o nosso programa vai chegando ao fim. Hoje discutimos artes visuais. Eu queria deixar então os microfones aí, o espaço, as câmeras da TV Câmara Jacareí, para vocês fazerem as considerações finais. Vai começar pela Marcela. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a TV Câmara, ao programa Contraplano. Estou muito feliz de estar aqui falando de arte. Também queria convidar a todos a visitarem a minha exposição ali na Diretoria de Cultura, pela Fundação Cultural de Jacareí. Tem uma exposição muito bacana e todos estão aí convidados a prestigiar. Até o dia 31, né? Até o dia 31. Fica aberto o horário? Isso, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Bacana.
Bom, eu Pirolo. desejo agradecer por estar aqui presente para falar sobre arte, que é uma coisa muito importante para mim. E eu gostaria que as pessoas tivessem noção de que a arte faz parte da vida delas, né? Que dê um minuto, um clique, dedique um tempo para absorver informações artísticas. Obrigada. Isso aí, agradeço a vocês. Esse foi o programa Contraplano, debatemos artes visuais com Ana Pirolo e Marcela Montalto. Programa Contraplano, o Espaço da Cultura na TV Câmara Jacareí.